Fala galera, tudo bem? A semana é bastante complicada, conturbada, se a gente olha para a questão Abramovich no Chelsea, clube à venda, qual vai ser o futuro, de onde vai pintar um comprador, qual vai ser a realidade do clube daqui para frente. Esse é um lado da história, assim como tem um outro, que é a gente olhar para trás e falar de que forma deu certo ou não a ideia do Abramovich em usar o futebol como uma forma de mexer com a sua imagem e ser visto de uma outra maneira, e aí a gente esbarra em outros clubes, outros proprietários, principalmente no futebol inglês ao longo dos anos. Esse é um outro encaminhamento também. Mas uma questão até anterior a tudo isso, que é o foco do vídeo de hoje, é o que era o Chelsea antes do Abramovich? Porque é muito comum, e desde o início da era Abramovich, muito se fala sobre, o Chelsea antes não era nada, o Chelsea era o que exatamente? O Chelsea era um clube pequeno, médio, grande, um clube que disputava o quê, que ganhava o quê? E eu acho que essa é uma oportunidade de a gente fazer um pouco uma história, uma breve, vou tentar não ser tão longo assim o vídeo aqui, mas tentar dar uma passada pela história do Chelsea para contar em que cenário o Abramovich assume o Chelsea, compra o Chelsea na verdade, né, ali no início dos anos 2000. Para isso, claro, a gente tem que lembrar que o Chelsea tinha um título inglês na história, tinha sido em 1955. Nem era o melhor período do Chelsea, se a gente for olhar, a década de 60 é superior à década de 50 em relação a resultados. Nos anos 60, aí sim, o Chelsea frequenta com maior assiduidade a parte de cima da tabela do campeonato inglês. Nos anos 50, o título foi um ponto fora da curva. É curioso porque o Chelsea poderia ter sido o primeiro clube inglês a jogar a Liga dos Campeões, né? A Liga dos Campeões, na época, a Copa da Europa, é lançada em 1955-56, então ela surge exatamente quando o Chelsea era o campeão inglês. Então o Chelsea seria o representante inglês. Só que na época existia uma resistência muito grande por parte da Federação Inglesa, então a FA pressionava para que os clubes ingleses não disputassem, porque o importante era o futebol local e não o continental, era essa a visão da época. Então o Chelsea acaba desistindo de participar da Liga dos Campeões, que poderia ter sido a primeira de um clube inglês com o Chelsea ali. Esse é um ponto. Então, anos 50, vem o primeiro título do Chelsea, o único até então, até a era Abramovich. Anos 60, é uma boa década do Chelsea em relação a resultados. Anos 70, aí a coisa começa a mudar um pouco, o Chelsea passa a ter queda de desempenho em relação principalmente a campeonato inglês, e a partir do meio da década de 70 ali, de 75 a 90, o Chelsea passa a ter diversos rebaixamentos, então passa a ser um clube que sobe e desce da primeira para a segunda divisão. Tem alguns acontecimentos também que colocam um clube muito com a fama do hooliganismo, né, da violência entre torcidas. Então o Chelsea chega a ter durante um período ali a sua torcida banida de jogos como visitante. O Chelsea chega a ter nos anos 80, e é importante uma mudança de capítulo também, né? O Chelsea tem uma crise financeira, o Ken Bates, que é quem compra o clube ali no início dos anos 80, até por £1 na época, foi o valor do Chelsea, porque o clube estava com dívidas. Nos anos 80, ainda por conta da violência nos estádios, e os anos 80 são muito marcantes, né? Por conta de diversas tragédias que acontecem no futebol inglês, envolvendo justamente violência ou de diversas formas, tá? Não só a pancadaria, mas também a questão de administração de estádios. Hillsborough vira o grande sinônimo disso, né? Anos depois, já no fim dos anos 80, mas Heysel, final da Champions, também já tinha marcado outra tragédia envolvendo clube inglês em estádio de futebol. No meio dos anos 80 e 85, Ken Bates, que era o dono do Chelsea nessa ocasião, ele chega até a tomar uma decisão que ficaria muito famosa na Inglaterra, hoje nem é tão falada, mas que foi a instalação de uma cerca elétrica separando torcedores do gramado. Isso não chega a ser ligado, mas chega a ser instalado. Então essa foi a ideia que ele teve. Evidentemente não permitiram que fosse ligada a cerca elétrica, mas isso chega a acontecer ali em 1985. Mas aí, para a gente se aproximar um pouco mais dos tempos mais modernos, eu estou tratando como moderna a era Premier League, que começa em 1992, então se a gente pegar o Chelsea, no fim dos anos 80, consegue o acesso a campeão da segunda divisão inglesa, fechando ali 15 anos mais ou menos de rebaixamentos e acessos. Chegam os anos 90. O Chelsea estava na primeira divisão, quando, aliás, é o primeiro ano depois do último acesso do Chelsea, até é bom, mas o Chelsea do início da Premier League, quando a gente olha ali para a primeira metade dos anos 90, era um Chelsea que geralmente figurava ali entre 11º e 14º, várias vezes tem essas posições finais no campeonato inglês, ou seja, era um clube de meio de tabela que tentava escapar do rebaixamento. Mas aí vem uma mudança importante,
que é a chegada do Matthew Harding, que hoje dá até nome a uma das áreas, uma das arquibancadas, né, uma das tribunas de Stamford Bridge. Porque o Ken Bates acaba precisando de mais investidores e é o Matthew Harding o empresário que opta por colocar dinheiro ali, modernizando o Stamford Bridge, que passa por uma grande obra nos anos 90, sua última grande reforma mesmo, e também colocando dinheiro para contratações. E aí a gente chega no período que eu acho que dá pra gente entrar mais especificamente nas transformações ano a ano do Chelsea. Na década anterior ao Abramovich assumir o clube, comprar o clube, até porque o Abramovich não escolhe o Chelsea por acaso, ele escolhe o Chelsea porque era uma possibilidade diante da crise que o clube passava, mas também porque o clube estava bem posicionado. Então quando a gente fala, o Chelsea não era nada antes do Abramovich, esse olhar para a última década antes do Abramovich chegar, mostra que o Chelsea era sim um clube que não brigava por título inglês, na maior parte das vezes. Não estava ali nesse primeiro nível. Mas era um clube que estava brigando para ficar entre os 4, entre os 6, para ficar nas competições europeias, fazia contratações relevantes, já tinha jogadores de impacto, de nome nessa década anterior. Então é evidente aqui, a minha ideia não é dizer, o Abramovich não impactou na história do Chelsea. É lógico que o Abramovich muda completamente o patamar e o status do Chelsea, tá? O Abramovich alavanca esse status para um patamar continental. O Chelsea vira uma potência e isso traz um impacto imediato, porque quando o Abramovich compra o Chelsea, as primeiras janelas de transferência são incríveis, assim, do ponto de vista de dinheiro despejado nas compras. A gente vai chegar lá. Então o Chelsea foi campeão da segunda divisão em 89-90, em 95-96 o Chelsea seria 11º na Premier League, mas já é um ano importante, não só porque marca a virada ali do meio da década de 90, que é o que eu peguei como corte aqui, mas porque nessa temporada o Chelsea contrata Mark Hughes e Ruud Gullit, dois jogadores que seriam bastante importantes e que traziam impacto já, né? Tinha a ver com o dinheiro que o Chelsea tinha passado a ter para investir, eu falei da questão do Matthew Harding que morreria num acidente de helicóptero em 96, no início da temporada seguinte, mas em 95-96, é bom lembrar, o Newcastle era muito forte, travou uma briga muito marcante com o Manchester United, o Blackburn era o atual campeão, tinha sido campeão da Premier League em 95, era o time do Alan Shearer, como grande artilheiro naquela ocasião. 96-97 é uma temporada importante porque o Glenn Hoddle, que é o treinador, vai para a seleção inglesa. Então isso abre um espaço que o Gullit assume como treinador. E o Gullit, até por ser um grandíssimo jogador da geração dele, e um cara extremamente influente pelo grande jogador que foi, ele usa isso para atrair jogadores de nome. Então o Chelsea consegue na temporada 96-97 contratar jogadores de impacto e aí ficava muito clara a ligação que o Chelsea passaria a ter e tem até hoje de certa forma com a Itália, porque o Di Matteo chega, sim, Roberto Di Matteo, que depois seria o treinador do Chelsea na Champions em 2012, no título do Chelsea. Gianfranco Zola, que seria um dos grandes nomes do Chelsea nos anos 90, Vialli, atacante importante também do futebol italiano nesse período, e Leboeuf, zagueiro, que chega nessa temporada. Então são contratações relevantes, o Leboeuf faria parte da França campeã do mundo em 98. Então esse Chelsea 96-97 é um Chelsea que termina em sexto na Premier League e é campeão da FA Cup. Então o Chelsea ganha a Copa da Inglaterra no que era o primeiro título do Chelsea desde 1970, ou seja, justamente fechando aquela era em que o Chelsea teve a sua melhor década ali nos anos 60, embora o título de campeonato inglês tenha sido em 55, mas a década de 60 tinha sido a década de maior consistência em alto nível do Chelsea. Nos anos 70 isso tem uma queda muito grande, como eu já citei, mas em 1970 o Chelsea tinha vencido a Copa da Inglaterra. Então, em 97, na temporada 96-97, o Chelsea conquista essa sexta posição na Premier League. Era uma temporada importante porque marcava o início da era Wenger no Arsenal, marcava também a chegada do Alan Shearer ao Newcastle, só para pegar um pouco do contexto dessa época na Inglaterra, mas uma época amplamente dominada no cenário nacional pelo Manchester United do Alex Ferguson. Em 97-98, o Chelsea tem mais contratações relevantes, então o Chelsea vai contratar o Tore Underflor, atacante norueguês, o Ed de Goey, goleiro, o Poyet, meia, atacante uruguaio, o Graham Lesaux, lateral esquerdo, Babayaro, lateral nigeriano, esses todos chegam. Essa é uma temporada que tem a demissão do Ruud Gullit e quem assume como jogador barra treinador, né, é o Vialli, o que seria outra reviravolta importante. O Chelsea nessa temporada era campeão europeu, ganhava sim a Recopa em 98. Temporada 97-98, faz 1-0 em cima do Stuttgart. O que era a Recopa? A Recopa era o campeonato disputado pelos campeões das Copas Nacionais. Então em 97 o Chelsea tinha vencido a Copa da Inglaterra, em 98 disputou, né, na temporada 97-98, disputou a Recopa e ganhou batendo o Stuttgart na decisão. Foi uma temporada também de quarta posição na Premier League. Lembrando, né,
Nessa época, eram só 2 classificados para a Liga dos Campeões pelo Campeonato Inglês, então bem diferente dos tempos atuais, por 2 motivos. Primeiro, que a Champions era menor em termos de clubes, e segundo, que a Inglaterra não tinha relevância entre os principais campeonatos na Europa quando a gente olha para o ranking de coeficiente da UEFA nos anos anteriores. Vou falar um pouco isso mais para frente. 98 também marca o primeiro título do Wenger na Premier League, e se a gente for pensar, 98 era a Copa do Mundo e o Chelsea teve 8 jogadores convocados para a Copa do Mundo, ou seja, o que mostra que sim, o Chelsea tinha relevância suficiente para ter jogadores na Copa do Mundo em diversas seleções. Então não é que o Chelsea não fosse nada quando a gente olha para esse período. Começando a temporada seguinte, que é a temporada 98-99, mais sinais desse Chelsea que tinha presença na Inglaterra e alguma presença continental, quando a gente pensa que o Chelsea contrata Marcel Desailly, campeão mundial com a seleção da França, né, um grande nome da década, zagueiro, volante, e chega para ser uma das referências. O Chelsea também contrata o Albert Ferrer, o lateral direito do Barcelona, contrata o Casiraghi, que aí sofreu com muitas lesões, mas chegou com uma contratação badalada na época pelo valor investido, e 98 começa a temporada com o título da Supercopa da UEFA. O Chelsea bate o Real Madrid. O Real Madrid tinha sido campeão da Champions, né, com o gol do Mijatovic batendo a Juventus. O Chelsea bate o Real Madrid na Supercopa da UEFA. E termina na 3ª posição da Liga dos Campeões, 4 pontos atrás do Manchester United, que seria o time da Tríplice Coroa, né? 99 é o ano em que o United ganha a Copa da Inglaterra, ganha a Premier League e ganha a Liga dos Campeões com aquela final dramática virada para cima do Bayern, com gols nos acréscimos. Então o Chelsea já briga num outro nível aqui, né? Já se aproxima de uma briga por título que nem era exatamente a realidade do Chelsea. Nessa época, o campeonato inglês tinha o Manchester United como força e como a principal força, e o Arsenal se consolidando como quem bateria de frente com o Manchester United, tornando essa era o auge ali da rivalidade, esses anos seguintes, o auge da rivalidade Ferguson-Wenger, né, os dois times que polarizavam essa disputa. Mas essa temporada 98-99 marca também a expansão da Liga dos Campeões, que passa a dar 3 vagas, já que passaria a ter 8 grupos, com 4 equipes na sua fase de grupos. E com isso, a Inglaterra passa a ter uma 3ª vaga. Era uma vaga na fase preliminar, mas é o que o Chelsea conquista como 3º colocado na Liga dos Campeões. Nessa época, a Inglaterra era a 6ª colocada no ranking de coeficientes, tá? Aquele ranking que estabelece o número de vagas na divisão das vagas continentais a partir do desempenho dos representantes de cada liga nas competições europeias. Então, a Inglaterra era a 6ª no ranking. É claro que o título do Manchester United dá uma alavancada nisso, dá uma mudada nisso. A Inglaterra se fortaleceria nos anos seguintes para depois virar uma potência entre as ligas nacionais e se colocar na 1ª posição, 2ª posição ali, alternando no topo da Europa entre as principais ligas. Não era o caso aqui. 99-2000, então, acaba sendo o ano da estreia do Chelsea na Liga dos Campeões, porque o Chelsea tinha terminado na 3ª posição e acaba fazendo uma boa Liga dos Campeões, cai nas quartas, na prorrogação contra o Barcelona, inclusive, em 2000. É uma temporada em que o Chelsea, até por ter se classificado para a Champions, também faz contratações de peso de novo. Contrata Didier Deschamps, mais um campeão mundial com a França em 98. Contrata Chris Sutton, que não foi bem no Chelsea, mas que tinha feito uma dupla histórica com o Alan Shearer, né? A SAS, que era chamada, né? Era o Alan Shearer e Chris Sutton formaram a dupla que fez o Blackburn ser campeão da Premier League em 95. Foi o ano também daquela curiosidade, que até foi vídeo recente aqui, o ano em que o Chelsea vira o primeiro time da Premier League a escalar uma equipe de 11 titulares estrangeiros, o que acontece exatamente no meio dessa temporada 99-2000, e o Chelsea acaba sendo 5º colocado na Premier League, numa briga ali com o Leeds United e Liverpool, e aí a gente precisa lembrar, né, nesse recorte histórico, o Leeds United era sim uma força muito grande, e seria uma força muito grande, inclusive na Champions, né, por alguns anos antes de entrar num buraco financeiro gigante, se endivida completamente e depois acaba basicamente indo à falência, tendo que recomeçar lá embaixo, despencando divisões. Mas o Leeds United foi um time muito forte desse período, que tinha ali Leeds, Liverpool, Newcastle, se alternando como os times que tentavam incomodar os dois que de fato brigavam com as forças da Inglaterra, Manchester United e Arsenal. Então o Chelsea termina na 5ª posição, mas é campeão também da FA Cup, com o gol do Di Matteo contra o Aston Villa naquela final de 2000. 2000-2001 é uma temporada que marca a demissão do Vialli, apesar dos títulos conquistados nos anos anteriores, e Claudio Ranieri é contratado. Isso é importante porque nessa temporada, foi logo no início da temporada, ou seja, o Ranieri em 2000 assumiu o Chelsea e seria ainda o primeiro treinador da era Mourinho, da era Abramovich, né, antes do Mourinho chegar. O primeiro treinador contratado pelo Abramovich é o Mourinho, mas o técnico
técnico da primeira temporada do Abramovich é o Ranieri, que já estava por lá. 2000 e 2001 também é a temporada de algumas contratações. O Hasselbank, né, Jimmy Floyd Hasselbank, seria um grande acerto, um goleador dos anos seguintes, chega nessa temporada. O Chelsea termina na sexta posição na Premier League. É uma outra contratação interessante de citar aqui, é a do Gronkjaer, porque ele seria importante mais pra frente, já eu falo por quê. 2001, 2002. É uma temporada em que tem o Chelsea contratando Galás, Lampard, Petit, né? Petit, outro campeão mundial em 98, né? Jogador que fez inclusive gol na final da Copa contra o Brasil, o terceiro gol da França. É contratado, era outra contratação importante do Chelsea nessa ocasião. O Chelsea chega até a final da FA Cup, perde para o Arsenal, é sexto colocado na Premier League, basicamente atrás do mesmo grupinho de times, né? Então o Chelsea estava mais ou menos consolidado ali nessa época, entre na disputa para ser quarto, quinto, sexto, era essa a realidade do Chelsea, com uma outra exceção um pouco mais à frente. 2002, 2003 acaba sendo a última temporada do Chelsea pré-Abramovich. E aí é uma temporada em que o Chelsea termina na quarta posição na Premier League, e é uma temporada em que, na última rodada, é importante lembrar que a Inglaterra nessa ocasião já tinha entrado no top 3 do ranking de coeficientes, então os 4 primeiros já tinham vaga, o quarto lugar na Liga dos Campeões garante vaga, na Premier League garante vaga na Liga dos Campeões seguinte, e isso acaba sendo extremamente importante porque na época muito se falava sobre o Abramovich, era um rico, um oligarca russo que queria botar o dinheiro dele no futebol. E qual seria o alvo dele? Na época se falava, pode ser que ele deve colocar num clube histórico importante, né, tradicional de Londres. Mas vai ser o Chelsea, vai ser o Tottenham, era o que se falava na época. O Chelsea se classificar para a Liga dos Campeões da temporada seguinte é visto, para muita gente, historicamente falando, como o ponto crucial do Abramovich escolher o Chelsea como o alvo da grana dele. Com outros aspectos também, né? O Chelsea na época tinha uma dívida bastante grande, então era um clube bastante endividado, e ele acaba gastando ali entre compra e pagamento de dívida cerca de 140 milhões de libras, né? 60 e 80 aí dividindo o valor da venda, da compra do clube, vendido pelo Ken Bates, que era esse empresário que tinha tomado conta do clube nas 2 décadas anteriores, e a outra parte para o pagamento das dívidas. E pro Abramovich comprar um clube que já estaria na Champions, era um clube que já estaria mais alavancado no sentido de poder receber uma receita um pouco maior. Então é claro que ele queria colocar dinheiro, mas é claro que ele queria colocar dinheiro num clube já melhor posicionado para ter um retorno. Então não é você comprar um clube lutando para não cair, não é você comprar um clube que tá no meio da tabela e que não consegue brigar na parte de cima. Ele compra um clube que, nessa década anterior, frequentemente estava numa zona de briga por vaga em competições europeias. Frequentemente estava chegando em fases mais avançadas de Copas Nacionais, brigando ali para ser quarto, quinto, sexto no cenário da Premier League. Esse era o retrato do Chelsea quando o Abramovich compra. E por que eu falei que o Gronkjaer foi um cara que seria importante quando foi contratado lá atrás? Porque o Gronkjaer acaba ficando marcado, e nem é exatamente correta essa lembrança, mas ele fica marcado pro folclore do futebol inglês como o cara responsável pelo gol de 1 bilhão de libras. Você provavelmente vai ver isso em alguns lugares. Porque na última rodada daquela temporada, daquela Premier League, teve um Chelsea-Liverpool. E Chelsea e Liverpool chegavam empatados em pontos e brigando por essa quarta vaga na Champions. Então era um confronto direto. E o Chelsea vence por 2-1 de virada, o Hip abre o placar pro Liverpool, e o Chelsea conseguiria a virada, o Desailly empata, e depois o Gronkjaer faz o gol da vitória do Chelsea. E por ter feito esse gol da vitória no confronto direto e o Chelsea ter ficado na quarta posição, se garantindo na Champions, o que era o aspecto final que talvez tenha sido decisivo para o Abramovich botar o dinheiro, muita gente olha para esse gol da vitória como o gol do 1 bilhão de libras. Só que, na verdade, o Chelsea já seria quarto colocado com empate, porque o Chelsea levava vantagem no saldo de gols. Então, talvez o gol do 1 bilhão de libras tenha sido do Desailly. Mas para a história ficou o do Gronkjaer, que era um bom ponta, jogador dinamarquês, jogador de seleção da Dinamarca, e que joga nesses primeiros anos, aí, nesses anos seguintes, e tem algumas boas atuações, inclusive, mas que depois fica um pouco para trás, porque o nível muda radicalmente quando a gente fala na ambição e no poder de mercado do Chelsea. Na primeira temporada, quando a gente olha 2003, 2004, o primeiro ano do Abramovich no Chelsea, já foi um ano de investimento, mas foi um ano em que, se a gente for olhar, o Chelsea é vice na Premier League, até porque foi o Arsenal campeão invicto com o Wenger, né? Então era aquele super Arsenal do Henry, do Bergkamp, do Pires, do Patrick Vieira, entre outros jogadores de peso que fizeram história nessa temporada. É a temporada que marca o rebaixamento do Leeds, isso é importante falar também, porque mostra como o Leeds esteve no topo, mas como o Leeds despenca até também por não se classificar para a Champions. Na temporada anterior já tinha lutado para não cair, então
O Leeds esticou a corda demais até o momento em que ela arrebentou e aí deixa de ser um clube que brigava em semifinal de Champions para passar a ser um clube rebaixado e que não voltaria tão cedo para a primeira divisão inglesa. Nessa temporada em que o Arsenal é essa potência toda dentro do cenário nacional pelo título invicto, o Chelsea elimina o Arsenal, até um gol famoso do Wayne Bridge na Champions, e depois o Chelsea cairia na semifinal pro Mônaco, né? Semifinal pro Mônaco, o Mônaco perderia pro Porto a final dessa Champions, o que teria também um impacto direto no Chelsea se a gente olha para a janela de transferências. Olhando primeiro para 2003, 2004, a primeira janela do Chelsea com o Abramovich no comando, ainda o Ranieri no comando do time, aí fica um negócio de maluco, né? Porque o Chelsea vai e contrata Hernan Crespo, Damien Duff, Veron, Makelele, Adrian Mutu, que era um atacante valorizado na época chegando do Parma, né? Mas Makelele é uma peça importantíssima do Real Madrid, nem tão valorizado na época no Real Madrid galáctico, que foi cada vez virando um pouco mais essa chave para só peças que tivessem holofotes, e o Makelele não tinha tanto, mas ele chega no Chelsea dá uma sustentação ao time, e taticamente foi fundamental, tanto que passou a dar nome até de posição, de função no meio-campo na Inglaterra. O Veron tinha decepcionado o Manchester United, ele não tinha sido o jogador que o United esperava quando o contrata, já que ele tinha ido muito bem na Itália, na Lazio. Damien Duff era um jogador importante no Blackburn, que estava surgindo na época com maior destaque e faria um papel importante no Chelsea, né, como um atacante de lado de campo, com diversos complementos a ele, Robin, Joe Cole. Crespo chegava como o primeiro grande centroavante para o Chelsea nessa ocasião, além de Scott Parker, que chegaria como um meio-campista que acabou não tendo tanto futuro no Chelsea, mas em outros clubes de Londres ele faria história depois na Premier League, e jogou por bastante tempo em bom nível. Wayne Bridge, Jeremy, Joe Cole, Glenn Johnson, Smertin, alguns dos jogadores que o Chelsea contrata nesse primeiro ano. No segundo ano, aí 2004, 2005, como eu falei, foi a temporada em que o Chelsea olha para o Porto, campeão da Champions com o Mourinho, e faz a festa, porque contrata o Mourinho, contrata Ricardo Carvalho, contrata Paulo Ferreira, e aí monta uma espinha dorsal de um Chelsea que seria campeão inglês, seria campeão da Premier League e teria a melhor defesa da história da Premier League. Já fiz um vídeo específico falando sobre isso aqui, sobre como era aquela defesa. Mais do que isso, né? O Chelsea vai ao Olympique de Marseille e contrata um tal de Didier Drogba, que faria história. Vai ao PSV, contrata Arjen Robben, garoto, na época de um potencial tremendo, já tinha mostrado isso na Euro, em 2004 também. Vai à França, contrata Peter Cech, goleiro que tinha feito uma boa Euro também com a República Tcheca. Contrata o Thiago, contrata o Jarosik, contrata Alex, zagueiro brasileiro, né? Contrata o Kesman, que na época era o grande artilheiro do futebol holandês, chega do PSV. Essas algumas das principais contratações. E 2004, 2005 vira meio que o ano da virada de vez do Chelsea, porque passa a ser um Chelsea que se estabelece e dali pra frente não deixaria mais de ser um clube capaz de brigar ano após ano pelos títulos que disputasse, né? Claro, vieram anos melhores, anos piores, mas aí a gente entra na era Abramovich. Esse primeiro impacto de contratações, e eu peguei aqui só as duas primeiras janelas, né? Só os 2 primeiros anos, esse impacto foi tremendo. O Chelsea teve uma injeção de dinheiro com o Abramovich que muda radicalmente. Não é que o Chelsea... Aí eu volto ao tópico anterior. Não é que o Chelsea não existisse, fosse um time fraquíssimo, não contratasse ninguém. O Chelsea tinha nomes relevantes, o Chelsea tinha resultados relevantes, mas o Chelsea não era essa potência nacional e continental que viraria depois, né? Chegando à final da Champions em 2008, perdendo para o Manchester United, voltando à final da Champions em 2012, sendo campeão naquela ocasião, com o Di Matteo no comando, tendo times muito fortes na Premier League, como o time bicampeão com o Mourinho, como o time do Ancelotti, como diversos times, né? Depois a volta do Mourinho, time do Conte, enfim, diversos momentos e períodos históricos do Chelsea ao longo dessa história. Mas é uma era Abramovich que está chegando ao fim. É claro que a gente pode fazer depois um apanhado muito mais amplo sobre a era Abramovich em si. A minha ideia aqui era muito mais falar sobre como era antes, como o Chelsea estava antes do Abramovich chegar. E aí, claro que é inevitável a gente esbarrar no inicinho da era Abramovich para ter um pouco esse gostinho do que foi o tamanho da transformação com a grana que chegou do Abramovich ao Chelsea. Então essa era uma passada histórica ali pelo Chelsea, até para ajudar a responder uma pergunta que muitas vezes surge. Tá, mas o que era o Chelsea antes do dinheiro do Abramovich? Acho que esse vídeo é um pouco um resumo do que era o cenário quando o Abramovich compra, quando o Abramovich chega e influencia e revoluciona o Chelsea. Um abraço para todo mundo e até a próxima.